Bolsonaro tomou partido e vazou vídeos que havia sido proibido e o conteúdo atinge direto o centro do sistema. Flávio Dino, Carlos Lupe e até Rodrigo Maia, todos disseram, com todas as letras, aquilo que hoje juram que nunca defenderam. As falas são claras, defenderam uma coisa, questionaram o sistema e elogiaram protestos, mas agora tentam reescrever a própria biografia. Fique comigo, você vai assistir palavra por palavra, porque quem assistir até o fim vai entender o que realmente está acontecendo. Que nós vamos para a primeira pauta, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou os vídeos que a sua defesa pediu para serem exibidos durante seu interrogatório no STF, mas que foram proibidos. Nos vídeos, Bolsonaro mostra autoridades como o atual ministro do MSTF, Flávio Dino, e o presidente do PDT, Carlos Lupe, defendendo o voto impresso. Os vídeos mostram também Bolsonaro, ainda como presidente, defendendo a desobstrução de estradas pelos caminhoneiros e pedindo manifestações pacíficas. O primeiro vídeo, temos Flávio Dino acusando fraude no sistema eleitoral após perder a eleição para governador do Maranhão em 2010. Lembre-se disso. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas, e nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições. E no vídeo 2, Flávio Dino critica as urnas eletrônicas 2 anos depois, em 2022. Veja essa. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei 1 ano depois, quer dizer, 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. Mais clareza que isso, não é? Bolsonaro também, no terceiro vídeo, está com Rodrigo Maia e eles celebram a aprovação do voto impresso na Câmara dos Deputados em 2015. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Ou seja, quando o Rodrigo Maia diz isso claramente, o presidente da Casa, com o presidente do Legislativo, ele diz o seguinte, que no modelo atual não é possível auditar os votos, recontar os votos. Não é. É o que se diz aí neste vídeo, que foi proibido pelo ditador Alexandre de Moraes. Ele pode passar o vídeo que ele quer sem poder passar vídeo. Agora, quem poderia passar o vídeo, porque este vídeo é importante para a defesa, não foi permitido. No vídeo 4, Carlos Lupe, o presidente do PDT, aquele que era o ministro da Previdência e saiu por conta desses escândalos todos, defende o voto impresso e diz que sem voto impresso impera a fraude. Olha isso. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto.
para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12. Você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. E temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro, sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. E no vídeo 5, na primeira coletiva após as eleições de 2022, Bolsonaro faz comentário admitindo a derrota e diz que os jornalistas vão sentir saudade dele. Vamos ver. Vão sentir saudade da gente. De fato, sentimos. Em novembro de 22, depois das eleições, Bolsonaro alerta para manifestações pacíficas pelo Brasil. Pacíficas. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. No 7º vídeo, ainda em novembro de 2022, o então ministro Ciro Nogueira anunciou a transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Vídeo 8. Depois das eleições de 22, Bolsonaro faz vídeos solicitando que os caminhoneiros desobstruíssem as rodovias. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Já em live do dia 30 de dezembro de 22, Bolsonaro alerta aos seus seguidores para não irem para o confronto. Esse é o vídeo 9. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. Na mesma live de dezembro de 22, Bolsonaro falou para os seus seguidores: não vamos para tudo ou nada. É o vídeo 10. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos para tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos da valor liberdade que eles têm. Por fim, o 11º vídeo, em entrevista ao Roda Viva em fevereiro de 2025, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou que recorreu ao presidente Bolsonaro para que ajudasse na transição de governo com os comandantes das Forças Armadas, no que ele foi atendido. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando
Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. E eu passo à mesa os comentários desses vídeos que o próprio Jair Bolsonaro disponibilizou, dizendo o seguinte: muita gente aparece no chat dizendo, mostre os vídeos das reuniões golpistas. Em primeiro lugar, golpe é um crime que se perpetra, pelo menos tentando, e para ter algum início precisa de alguma movimentação concreta, de alguma assinatura de alguma ordem, o que não existiu. E ato preparatório do Brasil, concorde você ou não, não é crime. É o que diz a lei, e a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que preveja esse crime. Em segundo lugar, se tudo que é discutido numa reunião com um presidente da República deve ser trazido às claras, por que é que Lula não está preso ou, no mínimo, é réu em alguma ação diante da sua própria afirmação? Porque o próprio presidente Lula afirmou que, ao longo desses 3 anos, quase 3 anos, no seu terceiro mandato de presidente, ele não permite que nenhum celular, que nenhuma câmera esteja presente nas suas reuniões. Então, quer dizer, se você não pode filmar, algo de errado está, porque tudo que se esconde não é certo. E 4, entendam, não há nenhum lugar nesses vídeos, nessas provas, nesses fatos que são públicos e notórios e que, portanto, dispensariam sequer comprovação nestes autos de que houve tentativa de golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Que, se um golpe existe, esse golpe foi dado e continua sendo dado porque não se assume pela Polícia Federal, pelo governo federal, através do ministro da Justiça, Flávio Dino, que não tem imagens que ele, como juiz federal, sabia que eram essenciais para a investigação do 8 de janeiro. Se isso também te deixou em choque, não fica calado. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que estão tentando apagar pode ser exatamente o que precisamos lembrar. Agora, responde aqui nos comentários. Você acha que Dino está defendendo o mesmo lado que Bolsonaro defendeu? O voto impresso?